Agora sim, nesse bloco, vamos conversar com o nosso convidado especial, vereador Arruda, aqui da cidade de Itajaí, que hoje nos concede uma entrevista para Joinville Itajaí, Itajaí Joinville, do seu gabinete, aqui do belo prédio da Câmara Municipal desta cidade. Aliás, para quem é de Joinville, poderá se surpreender com a qualidade desta construção, com as instalações muito corretas para um poder legislativo municipal. Tanto a nível de plenário, vereador, como a nível de gabinetes, instalações. Parabéns, vocês dão, não mal comparando, mas vocês estão alguns passos adiante em relação ao poder legislativo de Joinville. Boa noite, Sérgio. Prazer tê-lo aqui no programa. As pessoas que nos assistem na noite de hoje, eu acho que foi dado o respeito devido a esse parlamento e a importância que tem o legislativo dentro do contexto social e da importância que a cidade de Itajaí hoje tem no contexto estadual como polo econômico, polo de desenvolvimento, e o legislativo precisava de um espaço que desse essa dimensão. Há quanto tempo essa sede está funcionando aqui, vereador? Ela se iniciou com a nossa legislatura, que nós nos iniciamos aqui no início de 2013. Então é recente. Recente, novinha. muito novo, muito novo. Vereador Afonso, para quem não lhe conhece lá na nossa região de Joinville, Jaraguá do Sul, enfim, todas as cidades que estão junto com a nossa TV, eu queria perguntar um pouco quem é o vereador Arruda, Afonso Arruda, né? O senhor tem aí um sobrenome que dá sorte. Eu tenho dois. Meu nome, na verdade, é Nabor Afonso Arruda Coelho. Ah, é? Então, com Pé de alguns... coelho? Pé de coelho. E Arruda tira os maus olhados e traz boa sorte. O senhor tem 50 anos, nasceu aonde, vereador? Eu nasci em Lages e a minha família era no município, hoje município, que é o Painel, que é muito próximo, fica entre Lages e São Joaquim. Mas quando você se dirige a Stupiscato, não vê. É um município muito pequeno. E o que faziam os seus pais lá em Lages? Trabalhavam com gado? Com o quê? Porque Meus pais eram agricultores, né, pecuaristas, na região da Grande Lages, e depois saíram da região da onde nós morávamos, que era o Painel, foram para Lages, daí com outras atividades. Minha mãe, atividade comercial, meu pai foi desempenhar outras atividades na área de transporte. E a sua família era muito grande, muitos irmãos? Nós somos em cinco irmãos. E são famílias, as famílias lagianas têm essa dimensão, 5, 6 filhos. Nunca vi chimarrão aqui na sua sala, não tem chimarrão? Não tem chimarrão, porque o chimarrão vem mais do Rio Grande do Sul. Não é um hábito muito forte na nossa região. Não sabia, pensei que o lagiano também tivesse... Que o lagiano é um gaúcho cansado, né? Ah, então não tem tempo de esquentar água. Não, na verdade, as raízes são muito, particularmente, muito próximas e ao mesmo tempo distantes, né? Agora, a sua família do campo veio para beira-mar. Que mudança foi essa? Na verdade, uma mudança de ares, e o meu irmão, o Tito, que é arquiteto, veio para Itajaí em 81. Em 84, venho eu e o meu irmão mais novo, que é o Marcelo, com a oportunidade de concluir os estudos e buscando um novo espaço. E aí, vocês vieram na esteira? Na esteira. A Lages passa por um período muito difícil nesse momento, que é a mudança do ciclo da madeira. E os municípios, que eram um município muito rico, aí perdeu Otacílio Costa, Correia Pinto, e houve uma mudança de direcionamento em Lages. Então, nesse período, eu fazia agronomia em Lages, só que a mudança nas políticas públicas com relação ao engenheiro agrônomo e veterinário criou uma dificuldade, um lapso, que não existia mais emprego para esses profissionais, principalmente para o engenheiro agrônomo. O Brasil teve um período que ele acabou desmontando a estrutura que era voltada e que hoje é o objeto da nossa riqueza, que hoje nós temos uma agropecuária muito forte, produtiva e competitiva no mundo todo. Mas houve como você disse, um hiato aí, não é? Houve um hiato. Então, assim, naquele período que era um sonho, né, se tornou um grande problema porque você não tinha mais mercado de trabalho. E as possibilidades que o litoral te oferecia
fez com que nós acabássemos migrando para Itajaí. Para Itajaí. Que na época ainda não era uma cidade como hoje nós nos encontramos. Franco desenvolvimento, Itajaí iniciava uma nova fase. Sérgio, Itajaí vivia um momento bastante complicado, que ela passava também de uma história pesqueira muito forte, e passava porque o peixe ficou longe da costa. E, no entanto, não se adaptou e não se preparou para essas mudanças. Então, Itajaí acabou tendo uma mudança de rumo. E eu vim em 84 e acabei ingressando na política, né, que o prefeito, à época, era o prefeito Arnaldo Schmidt. Muito forte. Muito forte, uma liderança forte, que tinha um histórico e tinha uma proposta de mudanças. Um secretariado muito jovem, com sonhos, né? E você já entrou na administração pública pelas mãos do prefeito ou não foi bem assim? Não foi assim. Eu só vim a participar de forma direta da administração pública a partir de 93. Mas passei a participar do trabalho político, do envolvimento político partidário, da construção, e aprender. Porque você passou num concurso público para ser fiscal de tributos. Fiscal, na verdade, na época nós tínhamos a fiscalização de tributos e controle urbano, que hoje é a auditoria fiscal municipal. Então, aí eu ingresso na estrutura de funcional do município. Então, em paralelo, tu tinhas a vida como servidor público e, ao mesmo tempo, teu envolvimento político partidário. Perfeito. Eu fui para a Assembleia com o então deputado Arnaldo Schmidt, trabalhei no gabinete do Arnaldo, e no retorno daí fiz um concurso, e acabei ingressando nos quadros funcionais do município. Muito bem, agora eu queria falar um pouquinho, antes da gente avançar sobre a sua biografia, história, falasse uma coisa importante. Itajaí, à época, tinha um perfil de uma cidade forte na indústria pesqueira. O peixe foi para longe, os barcos tiveram que ir para longe e o povo ficou mais perto das suas dificuldades. Recentemente, a indústria pesqueira de Itajaí está enfrentando um novo problema. Estamos reprisando o modelo lá de trás, vereador? Eu acredito que faltou, por parte dos empresários e por parte do governo, um ponto de equilíbrio, investimento e bom senso. O que ocorreu? Os nossos barcos não evoluíram e não tiveram capacidade de competir com os barcos que vieram de fora. Japoneses. Os japoneses, várias bandeiras, né? E nós temos hoje uma frota pesqueira entre Itajaí e Navegantes de mais de 800 barcos. Nós continuamos sendo um porto pesqueiro muito forte e importante. Ainda é o primeiro no Brasil ou já perdeu esse posto? Sérgio, eu entre acredito... porto e indústria pesqueira. Eu acredito que é o primeiro do Brasil como indústria pesqueira. Tá? E temos a maior frota de barcos, só que essa pujança, ela não se traduz em divisão de riqueza. Acho que o grande passo da mudança do critério da cidade e de uma opção de desenvolvimento econômico se dá pelo investimento em educação na administração iniciada pelo prefeito Arnaldo Schmidt, que dá um investimento e uma visão diferenciada para a questão educacional, tanto que Itajaí recebeu o prêmio da Unicef. Mas eu queria ainda explorar um pouquinho essa questão do peixe, não é? O vereador falou uma coisa importante agora, é que não houve uma boa distribuição dos ganhos, pelo que eu estou me entendendo. Os grandes empresários, sim, tiveram sempre um grande quinhão financeiro, e os trabalhadores acabaram ficando com a menor quantidade de valores. Eu vou trazer a nossa conversa para o momento atual. Isso. Para mostrar por que Itajaí hoje ela é pujante, houve uma divisão de riqueza que se traduz no resultado da cidade. A gente às vezes diz assim, porque Itajaí não tem indústrias, mas a indústria, a divisão de riqueza, ela é muito, é alguém no topo e uma base da pirâmide muito grande. Verdade. A prestação de serviço que foi feita com
e originada pela movimentação da Marinha Mercante do nosso porto, ela propiciou que as atividades e a prestação de serviço foi gerado, seja no despacho aduaneiro, seja no agente marítimo, seja no armador, seja nos sindicatos que operavam direto com o porto, ela acabou propiciando uma divisão dessa riqueza. Então a cidade cresceu de forma igualitária. Então certo. Hoje nós temos socialmente mais justa. Mais justa, e uma cidade hoje que tem um patamar econômico se dá o luxo de ter o maior PIB do estado. Né? E no entanto Itajaí não tinha esse perfil com a indústria pesqueira. Por quê? A indústria pesqueira ela traduz o proprietário, o armador, o mestre do barco e depois uma faixa de pessoas que são importantes dentro da cadeia produtiva, mas não têm o devido respeito e a devida divisão. E o que ocorreu? A Univale, que era a nossa antiga FEPEV, ela criou aqui uma mão de obra com qualidade que nos possibilitou galgar um espaço logístico na prestação de serviço que interessa às empresas, às multinacionais. A mudança de critério adotada em 95 com a municipalização do Porto de Itajaí, por então prefeito Arnaldo Schmidt, permitiu que nós tivéssemos uma visão. O Porto era tratado como um câncer da cidade, porque tudo que era gerado de riqueza no Porto era destinado à Codesp. Certo. Né? E depois se mudou o critério. Mudou. O Porto de Itajaí operava só no horário comercial. Daqui a pouquinho nós continuamos essa história, volto a dizer, porque aqui em Itajaí talvez algumas pessoas não conheçam com alguns detalhes essa bela história, mas na nossa região lá, com certeza pouco se conhece. Até no momento econômico que Itajaí hoje vive, encostando quase no orçamento municipal da grande Joinville. Nós voltamos daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo, não saia daí. É em rede, Joinville, Itajaí, Itajaí, Joinville. Já volto. Volta aqui com o nosso TVB Entrevista Especial de todas as sextas-feiras, direto do gabinete do vereador Afonso Arruda, aqui na nossa Câmara Municipal de Itajaí, falando sobre as mudanças de paradigmas, o futuro de Itajaí região, mas também resgatando um pouco a nossa história. Vereador Afonso, a sua vida aí tem dois grandes momentos, e eu pude perceber isso na primeira fala do bloco anterior, quando o senhor afirmou que chegou aqui trabalhando com o ex-prefeito, não é? Ex-deputado Arnaldo Schmidt, e depois também com o trabalho de funcionário público numa área que lida com dinheiro, né? É o famoso coletor de impostos, né? Eu sou mais antigo. Diz que no céu não tem cobrador de impostos, né? Até porque eles não chegam até lá. É verdade. Não que não haja impostos lá em cima. Então, trabalhasses com a Assembleia Legislativa, voltasses para Itajaí e o poder acabou lhe seduzindo e ao mesmo tempo lhe valorizando. Foi isso? Ah, sim, com certeza, Sérgio. A oportunidade que os itajaenses me concederam, e na história de Itajaí nunca nenhum fiscal ou cobrador de impostos foi eleito vereador, porque não é uma profissão que te permite simpática. Simpática porque as pessoas entendem que você, quando é cobrado ou quando recebe uma multa, você está sendo onerado, e de alguma forma está. No entanto, nós construímos uma mudança de critério com a equipe junto à prefeitura, de termos de relação com o contribuinte, tentando mostrar para o contribuinte que ele é o grande responsável e ele precisa ser instruído de forma que ele possa recolher seus impostos de forma correta, mas que, se nós tivermos uma sociedade que seja tratada de forma igualitária, o mercado competitivo será propício a ele. Certo. E foi isso que nós mostramos em Itajaí. Primeiro, mostrando que a relação contribuinte-poder público teria que ser diferente. Ela teria que ser de diálogo, de busca de soluções
e que o grande parceiro nosso são os contadores. São eles que recebem e tratam e têm a relação de fidelidade com seus clientes. E Itajaí passou por um momento diferenciado. Hoje nós temos o escritório de contabilidade em Itajaí que tem 90 funcionários, 100 funcionários. Então o contabilista passou a ser respeitado, tendo um volume de cliente, e a relação com o poder público permitiu que nós aumentássemos nossa arrecadação sem criar dificuldades e propiciando um campo tranquilo, onde se chamava, se debatia, buscava soluções, mostrando o que tem que ser feito. Com o dinheiro... Porque existe uma regra. Quem paga mal, paga 2 vezes. E ao mesmo tempo, quem faz mal feito também paga 2 vezes. Perfeito. Então, assim, dessa forma nós mostramos daí e passaram a ser parceiros na tratativa com os empresários para que se instalassem em Itajaí. Os impostos municipais hoje têm importância no orçamento de Itajaí? Sem dúvida, Sérgio. Assim, nós mudamos, e esse é um exemplo que a gente tem conversado muito com Joinville, com os profissionais de Joinville da auditoria fiscal, mostrando o que nós adotamos, aprendendo, trocando informações, mas mostrando que nós mudamos os nossos parâmetros. Por exemplo, então um exemplo claro, o VA, que é o valor agregado que nos permite o retorno do ICMS ao município, hoje é feito pela equipe da prefeitura. O VA, a gente vai explicar um pouquinho mais. Perfeito. Tenta trocar isto por algo que eu entenda. Vamos lá. Eu compro uma melancia certo. Por R$1 e vendo essa melancia por R$1,50. Esses 50 centavos que agrega no preço, ele é o valor agregado. Esse valor agregado entre o valor de entrada de uma mercadoria e o valor de saída é que dá o índice de retorno de ICMS para o município do bolo do Estado. Então, de tudo que o Estado arrecada, 25% é destinado aos municípios. Certo. O VA é que nos dá o índice de retorno desse 25% para cada município. Essa distribuição, portanto, dos 25% tem que ser feita entre todos os municípios. Tem uma parcela que é fixa, que é 15%, e depois a variável pelo teu movimento econômico. Quanto mais você arrecadar na prefeitura municipal, mais dinheiro Florianópolis lhe manda. Perfeito. Quanto mais você, contribuinte, cidadão da cidade, gasta, esse valor que você gasta tem uma parcela que é impostos, que fazem parte do montante que dá o retorno ao município. E hoje, este número de Itajaí é muito próximo do de Joinville. Perfeito. Nós somos o município que mais cresceu em termos de retorno de ICMS nos últimos 6 anos. Por quê? Passamos a fazer o dever de casa. Porque tem todo um processo de auditoria que é feito para fazer das empresas, para verificar esse valor agregado. Passamos a fazer que era executado pelas associações dos municípios. O nosso era a ANFRE que fazia, Joinville era outra associação. Então, nós demonstramos que se você tiver na tua prefeitura uma equipe técnica capacitada para fazer o serviço, você tem condições de executar esse trabalho de forma primorosa que te permita ter um retorno tranquilo e melhorar o rendimento. Certo. E outra coisa foi administrar os nossos próprios impostos de maneira tranquila. Reduzindo... Não significa que vocês estão cobrando mais impostos. Pelo contrário, reduzimos alíquotas, aumentamos a base. Certo. E diminuímos a sonegação. Mais gente paga menos. Perfeito. Então, assim, as atividades hoje que são importantes para o município de Itajaí, nós trouxemos para uma alíquota reduzida, para que nós aumentássemos a base. E demos um recado: vamos trabalhar em cima da sonegação. Então, cada um cumpre o seu papel. Com isso, nós saímos uma arrecadação, nós triplicamos nossa arrecadação de ISS, ITBI, outros impostos que eram gerados dentro do município, e os municípios tratam muito mal suas receitas. O município, ele cobra muito mal. Eu dou um exemplo, e dei durante a campanha, dizendo que quando eu recebo uma notificação da Receita Federal, eu vou buscar o melhor tributarista que tenha na minha cidade, ou vou em outra cidade buscar.
Quando eu recebi uma notificação do Estado, o tributarista já não precisava ser tão bom. Quando eu recebi uma notificação do município, eu procurava um vereador ou um político. Olha, mandaram aqui uma conta de IPTU, eu não quero pagar, não dá um jeitinho, é isso. Isso não existe aqui, e há muito tempo. Então, assim, hoje existe uma equipe que faz um trabalho coerente, correto, propiciou que nós tivéssemos e galgássemos um espaço de destaque dentro da arrecadação do Estado. Temos trabalhado muito bem em nossas receitas próprias. Qual é a posição hoje de Itajaí em relação à classificação dos municípios catarinenses? Em termos de arrecadação? Isso. Segundo em retorno de CMS. O primeiro? Joinville. Certo. O primeiro em arrecadação de impostos federais. Então deixa aqui reprisar um pouco. O maior arrecadador de impostos de Santa Catarina é Joinville. Em segundo lugar é Itajaí, é isso? Em termos de retorno. Certo. Aquilo que volta para cá. Que volta para o município que é gerado. Que é o que importa. Na verdade, assim, fazemos um grande bolo e para isso precisamos tratar do Pacto Federativo, que os municípios têm se dedicado muito pouco a isso e precisam trabalhar. Mas vamos continuar. Primeiro Joinville, segundo Itajaí, e há pouco também citaste que eu te interrompi numa outra classificação que vocês estão. Daí nós temos uma classificação, isso eu estou tratando de impostos estaduais. Impostos federais, Itajaí é quem mais arrecada. Em primeiro lugar. Mas, no entanto, na divisão do bolo, não é quem mais tem retorno. Tá. Em termos de impostos municipais, o ISS, Joinville em primeiro lugar, até pela dimensão do município de Joinville, mas nós estamos em terceiro lugar. Joinville tem 600 mil habitantes, quase. Itajaí nós temos 200, Blumenau tem 400 mil habitantes. Então... Mas assim, nós saltamos de um parâmetro de 2 milhões mês e passamos para 7 milhões mês. Nossa Senhora. Então é uma mudança de parâmetro, Sérgio, e permitiu que hoje Itajaí tivesse o volume de recursos necessários para fazer investimentos que são importantes. Às vezes as pessoas reclamam muito, assim. Então, nós fizemos uma pesquisa, 42% da população está insatisfeita com a saúde. É o maior índice. Insatisfeitas. Itajaí tem 220 médicos na rede municipal. E dá um médico para cada 870 habitantes. O que é uma escala... Equilibrada, porque a Organização Mundial de Saúde recomenda um médico para cada 1.000 habitantes. Isso. O que ocorre é que nós temos uma grande dificuldade com relação aos horários de trabalho e o acúmulo de funções pelos médicos, que é um problema do Brasil. É verdade, enxugar gelo. Então, assim, eu defendo uma política que era ideal que nós tivéssemos 100 profissionais com dedicação exclusiva, do que nós temos 220 ou 250, que tem vários trabalhos e tem várias ocupações, mas eu acho que é uma coisa que tem que ser tratada, tem que ser trabalhada, e os municípios têm que trabalhar em conjunto para que mude esse parâmetro. Quantos por cento hoje do orçamento municipal se destina à saúde aqui em Itajaí? A lei diz que nós temos que dedicar 15%. Itajaí no ano passado aplicou 17,8%. Joinville 33%. É uma média que nós podemos registrar nos últimos 5 anos, pelo menos. Mesmo assim, o índice tem indicadores terríveis. Na verdade, Sérgio, a demanda é muito grande. E o que ocorre? Itajaí, por ser um município polo, nós temos um único hospital com condições de atendimento, nós temos uma rede de postos de saúde muito grande, policlínicas, PA, que são 24 horas, UPA 24 horas, acaba recebendo a carga dos municípios da ANF, do entorno, que não tem a mesma estrutura e acabam caindo na cidade e pelo sistema SUS tu tem que atender e não perguntar de onde vem e como vem, e acho que esse é o papel. Muito bem. Nós falamos um pouco sobre economia, nós falamos um pouco sobre saúde, mas eu quero avançar esta conversa até para entender como que um político, agora eu vou falar, não é, que trabalhou com ex-prefeito, deputado do PMDB, hoje é um dos homens importantes do prefeito do PP. Será que esta briga existe? O clima é tranquilo? Será que Joinville entende o que acontece na política de
Itajaí. É um instante só, eu estou voltando com o nosso TVBE Entrevista Especial, Joinville Itajaí, Itajaí Joinville, não sai daí. De volta com o nosso TVBE Entrevista Especial de sexta-feira, conversando no gabinete do vereador Afonso Arruda aqui em Itajaí. Vereador, no bloco anterior, fizemos uma rápida passagem sobre a economia de Itajaí, mas eu deixei um ponto de interrogação. Tem o início de caminhada sua no PMDB, que se mantém até agora. O prefeito de Itajaí é do PP, uma das maiores lideranças do PP no estado. Em Florianópolis, se convidar PP e PMDB para um churrasco, tem que tirar garfo e faca. Aqui em Itajaí é o contrário. O seu convívio com o Jandir Bellini é ótimo e ele tem consigo uma relação de amizade e confiança. Qual é a explicação disso? Qual é o segredo disso? Vou te contar uma história. Nós tivemos uma hegemonia do PMDB na administração pública. Em 88, nós fizemos de 21 vereadores, nós fizemos 12. Então, nós tínhamos uma briga que nós brigávamos dentro do próprio partido. De quantos vereadores no total? De 21, 12 eram 12. Mas a política tem uma dinâmica diferenciada. Em 96, nós perdemos a eleição para o prefeito Jandir Bellini, mas eu era PMDB e tinha uma briga declarada. Roxo. Então eu era Arnaldo Schmidt. Entrou a equipe, como política se faz naquela época, se brigava muito, mudou a administração e fui demitido. Eu era concursado. Mesmo assim fosse demitido? Que era uma questão política, entendo que se fosse eu na posição dele, teria feito a mesma coisa. Aí entrei na justiça e fui reintegrado em 99. Mas eu aprendi com a minha mãe que, dentro da visão dela, e ela me disse que o segundo que passa não move a minha vida. E eu tenho que olhar para frente. A Itajaí me deu Águas que passam não movem mais muito. Não, e olhar para trás e dizer, se eu tivesse, não vai me trazer nada de bom e não vai permitir que eu produza e continue evoluindo. Então, Verdade. assim, eu retornei desempenhando meu papel como funcionário público, mas eu sou apaixonado por Itajaí. Eu acho que Itajaí me deu oportunidades que a minha região não teria me dado. E essa terra, ela recebe de braços abertos. O itajaense tem uma qualidade ímpar, que ele te trata muito bem e ele te dá a oportunidade, ele te trata como irmão. Então, assim, a população de Itajaí tem essa qualidade que eu acho que é do litorâneo, mais aberto, sabe? Mais cativa, te recebe. E eu retornei para a prefeitura e desempenhando meu trabalho, mas sempre propondo soluções e buscando soluções que pudessem melhorar a qualidade da nossa cidade. Que tudo que a prefeitura acertar, ela se transforma em melhor qualidade de vida para nós que vivemos aqui. Né? No coletivo. Sou casado, tenho um filho e quero que o meu filho tenha oportunidade nessa cidade, que não precise sair daqui para buscar. O Gabriel, quantos anos o Gabriel tem? O Gabriel tem 14 anos hoje. E quero que o Gabriel possa desempenhar e se desenvolver e ter o futuro dele na minha cidade sem precisar fazer como o pai dele, que saiu da onde estava, para buscar. A Fabiana, sua esposa, também é itajaiense? Ela é de Balneário Camboriú. Ela é natural de Balneário Camboriú, da região. Se conheceram aqui? Nos conhecemos em Balneário, porque eu já tive um restaurante. Eu já tive um restaurante praia. Que restaurante foi esse? Eu tinha um restaurante chamado Ponto Chique na Praia de Laranjeiras. Ponto Chique. Ponto Chique. E o restaurante me permitiu aprender a conviver e se relacionar com as pessoas. Certo. Era Frutos do Mar? Frutos do Mar fazia tudo, mas assim, como o restaurante de praia se explorava o cliente, não o turismo, e nós mudamos um conceito. Cozinhavas, afinal de contas? Não, muito pouco. Ficavas nas mesas conversando com as pessoas? Conversando e buscando e oportunizando aquilo que poderia atrair a clientela. Isso me permitiu ter um aprendizado. Eu tive também em Itajaí um restaurante, que foi onde começou, chamado Estância Urbana, que era um bolicho que tinha na rua Lauro Miller, que só tocava música nativista, ao vivo. Aí veio o teu DNA de Lages. De Lages, atendia piochado. Ah, é? É. E uma das casas de sucesso, 2 anos de casa de sucesso. Nesse período eu era presidente do diretório acadêmico de Direito da Univale. Jovem ainda? Jovem, fazendo então
um período e depois nós fomos para Laranjeiras, onde montamos um restaurante. E aí tu conhecesse da tua esposa? Conheci minha esposa, que tinha um restaurante do lado. Foi passando, crescendo. Era concorrente? Era concorrente. O pai, né? Porque e aí vocês fizeram uma sociedade? Uma sociedade. E muito grato. Daí depois foi quando eu retornei a prefeito, fui para a Assembleia e retornei para a prefeitura. Eu escangalhei a sua história, porque eu já passei pela praia, voltei, fui para cá. Mas é isso. E aí tu dizias que tu tem uma relação que tu construiu com o prefeito que me mandou embora. E voltando nesse ponto, eu te fiz um apanhado, mas assim, ó, a minha convivência com o prefeito Jandir se tornou uma convivência de amizade. Primeiro, porque a vida nos permite rever nossos atos. Certo. E certa estigma política que se constrói e a gente bota uma tarja nas pessoas. E ele começou a lhe chamar, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Vamos desempenhar no meu papel como funcionário. E até que fomos desenvolvendo, fui coordenador dele, ele está no 4º mandato. Coordenador do quê? Da parte de tributária, fui coordenador da fiscalização, certo. Onde implementamos várias mudanças e nos permitiu construir uma relação de amizade e de confiança, principalmente de fidelidade ao trabalho e o resultado. De parte a parte. De parte a parte. Ele pedia, você realizava? Realizava no sentido, propondo para ele, nós temos um caminho que pode ser feito desta forma, né? E ele tem uma qualidade que é muito difícil no administrador público, que é a humildade e a capacidade de escutar. É verdade. Isso é muito difícil. E eu aprendi porque... Ele é um diplomata, né? Ele é uma pessoa de uma docilidade. Eu fui, para quem não sabe, eu fui durante 4 anos deputado junto com hoje prefeito Jandir Belini, que era deputado estadual pelo PP. Os partidos antagônicos, não é? Situações difíceis, cassação de governador, na tribuna farpas duras, trocadas. Eu nunca vi o Jandir Belini tendo qualquer dificuldade com seus pares. Nunca. Eu nunca vi o prefeito alterando a voz. Eu nunca vi o Jandir saindo do prumo. E aí eu disse, opa. Então, assim, como brigar dessa forma? Verdade. Então, assim, construímos e a vida dá uma volta. Aquilo que nós fomos lá atrás, adversários políticos, e na verdade ocupávamos um papel muito pequeno dentro da estrutura, mas que tinha uma divisão. Na verdade, se nós quisermos hoje que a nossa cidade continue tendo o sucesso que tem, continue se desenvolvendo e oferecendo condições para que as pessoas que aqui vivem tenham qualidade de vida, possam crescer e se desenvolver na nossa cidade, nós precisamos deixar as sequelas de lado, sentarmos na mesa. As diferenças, né? Não tem sentido, Sérgio, não tem sentido mais hoje. Eu trato assim, aqui eu tenho tido uma relação na Câmara de Vereadores dizendo que não existe mais vereador de oposição em situação. O vereador que não se posicionar no sentido de buscar resultados. E a oposição ao vereador, ao prefeito é dura aqui na Câmara Municipal? É dura, é combativa. Vocês são maioria? Nós somos maioria, nós temos uma maioria bem ampla, né? Mas uma maioria muito crítica também. Então, eu tenho desempenhado o papel desde o início da legislatura, em 2013, como líder do governo. Isso. E volto à tua pergunta inicial, como pode um cara do PMDB ser líder da bancada, que a bancada do PP na casa tem 5 vereadores. A bancada do PMDB tem 3. Mas são todos amigos. E quando o prefeito me convidou para exercer essa função, eu coloquei a ele que eu ficava gratificado pelo convite, mas para mim era novo, porque eu entendia política por um outro perfil. Sempre participei de campanha organizando, brigando, carregando piano, botando placa. Não participasse da campanha do Jandir na última? Participei. Já foste uma pessoa importante durante a própria campanha? Tanto que, para que o PMDB permanecesse na coligação, porque eu entendia que naquele momento era mais oportuno para o partido, nós fazemos parte de um projeto que foi vitorioso e que poderia permitir à cidade continuar se desenvolvendo no ritmo que estava. Adotei inclusive o número de campanha era 15011. Para mostrar a aliança. Mas o PMDB aqui não foi bem assim recentemente. O PT
e o PMDB estiveram muito mais próximos do que a realidade hoje. O PMDB esteve junto com o PT como vice. Exatamente. Mas ocorreram vários fatos e essa dinâmica da política que eu acho que é uma coisa que, além de atrair, agrada. Porque te permite se posicionar e buscar espaços. Mas a palavra lhe saiu assim, solta, traição, isso aconteceu em várias maneiras, em vários postos. Confiança é algo que continua faltando para algumas pessoas? E eu acho que é a palavra mais importante dentro da política e que tem que ter na relação das pessoas. Confiança. Confiança. Eu venho de uma terra, Sérgio, com fio de bigode vale, e a minha palavra vale. Então, mas você também cobra o resultado. Então, assim, se assumir compromisso comigo, honre. Porque se eu der minha palavra, eu sempre... E acho que construir a minha história e a minha eleição se deve a isso. Eu fui eleito por amigos. Eu fiz uma campanha muito diferenciada, sem promessas, e pode parecer demagogia, mas não é. As pessoas que acompanharam o desenrolar da minha campanha sabem disso. Eu sempre disse que eu seria um vereador para o coletivo, não para o individual. Se as pessoas quisessem o individual, eu não era o candidato. Não é o clientelismo que acontece na sua sala. Eu entendo que a nossa sociedade... não tem conta de luz, de gás... Não cabe mais isso. Eu quero uma sociedade que tenha educação de qualidade, segurança de qualidade, saúde de qualidade. Mas também quero uma sociedade que entenda que quem paga a conta é o contribuinte. Então não adianta eu vender um peixe que eu não posso entregar. Então as pessoas têm que ter coerência. Ainda mais aqui em Itajaí, né? Que tem um mercado. É verdade. Peixe, tenho buscado isso e dito isso às pessoas. Assim, ó, existe aquilo que é plausível de ser executado e aquilo que é impossível de ser feito. Então, você acredita no que quiser, mas eu entendo que eu quero uma sociedade que seja clara e palpável. Agora eu quero Só quero encerrar contigo da tua pergunta que tu me fez. O prefeito me convidou para ser o líder do governo. Prefeito, eu aceito desde que eu seja eleito pelos meus pares. Fizemos uma reunião e foi colocado quem eles queriam como líder do governo. Daí então, eu fui escolhido. Há uma soma entre a liderança de governo e a liderança de bancada. Que esse papel do colegiado sempre foi do líder de bancada, que muitas vezes se antepõe ao líder de governo, né? Perfeito. Aqui é uma sintonia. Uma sintonia. Muito bem. Eu volto daqui a pouquinho, não apenas com eleições de 2014, mas também com o futuro de Itajaí, para que Joinville possa ter um pouco mais este olhar amplo do como a cidade está pensando para o seu futuro. O TVB Entrevista Especial, Itajaí, Joinville, Joinville, Itajaí, volta, não sai daí. Último bloco do nosso TVB Entrevista Especial, hoje conversando com o vereador Afonso Arruda, aqui da Câmara Municipal de Itajaí, para toda a nossa região norte, lá de Joinville, São Francisco do Sul, enfim, assim como também aqui em Camboriú, para Balneário, para Brusque e todas as outras importantes cidades da Foz do Itajaí. Vereador Afonso Arruda, no último bloco nós finalizamos com a política em alta. Agora nós estamos vendo uma eleição para governo estadual e federal acontecendo. O senador Luiz Henrique tem batido muito na aliança com o PP, não querendo que Colombo se aproxime neste cenário. E o PP tem procurado, de uma forma indireta, através do Juarez Ponticelli, querendo o espaço ao Senado. Esperidião a mim, ao contrário, diz que o PP não sabe para onde vai, o governador não sabe onde quer chegar, e que o Luiz Henrique continua fora da casinha. Itajaí, nesse cenário, tem um quadro diferente. O PMDB convivendo bem com o PP. Como é que vocês vão fazer com o palanque? Você vai subir no palanque do prefeito do PP, o prefeito do PP pode subir no palanque do PMDB? Como é que está essa campanha de deputados estaduais, federais? Nós temos uma coligação que dá sustentação ao governo municipal com 15 partidos. E hoje não se sabe como vai ficar no universo federal, no estadual. E aqui em Itajaí também não. Então, assim, tivemos uma reunião do PMDB na segunda-feira, porque as dúvidas são muito grandes. Então, assim, e
chegamos que vamos aguardar os posicionamentos para ver qual o encaminhamento que será feito. Mas tomamos uma decisão. O nosso encaminhamento a ser feito será pró-Itajaí. Todos contra o PT daqui, o PT contra todos? Eu me refiro a todos os 15 que hoje fazem parte da coligação. Não, nós tivemos, na verdade, 3 candidaturas, né, em Itajaí, e nem tratamos o PT como adversário. Eu acho que as acomodações políticas que serão feitas a nível federal e a nível estadual, elas mudam. Mas tu acha muito difícil o Ivonne Morastone estar no mesmo palanque do que o Jandir Belin? Eu vejo com certa dificuldade, mas também temos de entender que a dinâmica da política propicia isso. E se isso ocorrer, Sérgio, as pessoas têm que entender que essa é a dinâmica da política brasileira. Vou ser sincero, ninguém mais entende isso. Não. Eu acho que os partidos ficaram extremamente fisiológicos e oportunistas. Então, se nós olharmos para o governo federal, e me assusta quando um governo que é a situação está há 12 anos no poder e continua falando com discurso de oposição, me assusta. E que continua dizendo que a culpa é do FHC. Então, o Brasil vive um momento conturbado, preocupante, só que a nossa região, e isso inclui Joinville, ela vive um momento diferenciado. A nossa região não sentiu a crise que está em outros municípios. Porque, pela própria globalização, hoje, na verdade, nós vivemos um universo econômico que, às vezes, o que acontece lá fora nos influencia mais do que o que ocorre aqui dentro do país. Itajaí, por ser um local de importação e exportação pelo porto e pela característica da cidade, não pode sofrer um revés grande quando a economia internacional começar a bloquear as fronteiras? Entendo que a base econômica do município, que era muito dependente da economia do porto, ela teve algumas mudanças. Hoje nós temos uma economia e um desenvolvimento dentro do mercado imobiliário muito forte. Hoje estamos competindo com Balneário Camboriú. Competindo em que sentido? Preço? Não, o preço de Balneário é um preço surreal. Continua sendo? Continua sendo. Então, Balneário é para poucos. Só que as opções que Itajaí oferece em termos de qualidade de vida hoje está fazendo com que aquele que tinha optado por Balneário e trabalha na região, está optando por Itajaí. Migre para cá. Assim, o nosso mercado imobiliário hoje é muito forte. Nós temos hoje uma classe média que tem um poder aquisitivo, é o jovem casal aí com 25, 26 anos, que os dois trabalham e com nível salarial bom, que permite que a atividade da construção civil tenha explodido. Vou te dar um exemplo. No último hotel feito em Itajaí foi o Ibis, há 15 anos atrás. Hoje nós temos 4 redes hoteleiras internacionais se instalando na cidade. Um salto enorme. Com empreendimentos novos. Temos 2 shoppings que estão com projetos aprovados, estão no início das construções. Temos o shopping existente dobrando de tamanho, que está concluindo já, a obra está pronta. Temos a marina, que vai mudar a cara da cidade, uma marina com 650 vagas molhadas. Isso que eu considero uma coisa maravilhosa. Então, isso aliás, vai a dar descoberta náutica para o esporte náutico, para a indústria náutica, que já era forte, mas agora com uma outra paginação, né? A Volvo, o evento da Volvo realizado em Itajaí, nos permitiu descobrir, olhar para o mar. É verdade. Né? Se voltar para o mar e ver que o turismo, e esse turismo, que é um turismo que agrega... E de alto valor? E você que está na mídia hoje, assim, para nós é uma coisa que agora que você está entendendo o tamanho da importância dessa exposição de mídia, Itajaí teve uma exposição de mídia e foi vista por 4 bilhões de pessoas. Né? Tivemos aí a Jacques Vabre, outro evento importantíssimo. Vamos ter a Volvo novamente em 2015. Feira então, algumas náutica. pessoas criticam, mas não entendem que quanto custaria essa exposição de mídia para a cidade
nunca vocês poderiam pagar se tivessem que contratar com os recursos E ela nos deu, municipais. assim, nós temos várias assim, empresas que estão se instalando na área de construção naval e vivemos um momento importantíssimo que é o boom do petróleo, da indústria do petróleo na nossa região. Que hoje também, é uma realidade. Que também bate na questão da indústria naval mais uma vez. Mas nós tivemos... Estaleiros. Na década de 80, nós chegamos a ter 8 mil metalúrgicos na nossa região. Corena, vários estaleiros, que quebraram. No entanto, essa mão de obra qualificada continuou na região. Certo. Hoje nós temos os estaleiros trabalhando a todo vapor, né? Navegantes, Itajaí. O Porto do Navegante foi importantíssimo, o terminal portuário, para desenvolvimento da nossa região e consolidar a nossa capacidade, a nossa vocação, certo, nos tornando e credenciando, porque não dá para pensar Joinville diferente de Itajaí ou distante de Itajaí. Joinville está hoje em Araquari, é BMW. Certo? A operação será feita pelo Porto de Itajaí. Certo. Então nós teremos aqui... Um porto, uma área de decisão importante. Importante. Um tema de decisão importante. E depois, assim, nós temos hoje uma indústria... Joinville, no caso São Francisco do Sul, que poderá lançar o seu segundo porto, Navegantes, Itajaí, é uma diferença abissal. E o exemplo que nós temos, vamos voltar lá, assim, quando eu tive restaurante, eu aprendi que todos querem ir onde tem fila na porta, porque o restaurante é bom. Quanto mais banheiro. Concentração... Menos banheiro. É verdade. Quanto mais concentração de terminais portuários nós tivermos em Santa Catarina, maior será o número de empresas que virão para cá. Recentemente eu também fiquei surpreso com um dado, porque a gente fala muito sobre a questão porto, a questão de empresas de exportação, de importação, mas eu fiquei surpreso também que Itajaí hoje é um polo da indústria têxtil. Perfeito. Por que eu me refiro a isso? Nós estamos indo para o final do nosso programa, infelizmente, mas nós sempre tivemos a noção de que Jaraguá do Sul, Blumenau, Brusque. De repente, Itajaí aparece com uma quantidade de empresas e principalmente com uma qualidade de empresas de ponta. E que a maioria da cidade não sabe. Exatamente. Nós temos hoje a indústria Coach, que está no município de Itajaí, tem mais de 1.000 funcionários, produzindo aqui alta costura, produzindo para as marcas mais famosas do país, e que com qualidade de expansão e muito satisfeita por estar em Itajaí. Certo. Então, assim, nós temos buscado, e aí é o grande desafio da cidade, nós temos que capacitar mão de obra, tá? E esse é o desafio do poder público. Nós temos que qualificar as pessoas para que as empresas que estão chegando, seja ela na área têxtil, seja ela que é um novo mercado, que é a indústria farmacêutica, que está se instalando muito forte e abrindo um universo de possibilidades. O Inova, que é um programa feito, que o município tinha uma área de 200 hectares e vai ser implantado, criando serviço compartilhado para as grandes multinacionais. O que é serviço compartilhado? Eu e você vamos montar uma empresa. Você tem a empresa que exporta frango, a minha exporta carne suína. Mas nós não precisamos, você ter o teu contador, o meu contador, o teu departamento de RH. O serviço compartilhado, nós montamos uma estrutura onde a parte jurídica, a parte de RH, a parte operacional, ela é compartilhada para reduzir custos. Mais do que um condomínio. As áreas comuns podem ser unificadas. As partes administrativas da empresa, elas são compartilhadas para reduzir custos. Hoje nós temos aqui a Brasil Food, que faz essa operação de venda para o Brasil inteiro. A Seara, que hoje JBS faz por Itajaí. Então nós temos vários segmentos e de indústria, principalmente a indústria alimentícia, que opera em Itajaí hoje com CD distribuição. Red Bull. Por quê? Red Bull entra por aqui. Entra por aqui. Apesar de faz Porto, eles não usam asas, então, para entrar aqui. Não. É Porto mesmo. É Porto mesmo. E com uma qualidade que você reduz custos. Certo. Mas principalmente, Sérgio, pela qualidade da mão de obra que é disponível em Itajaí. Agora, falastes em segmento da indústria naval, da atividade portuária, atividade têxtil, agora também a nível de empresas da indústria farmacêutica. Onde é que o Itajaí vai parar, na sua opinião? Daqui a 10 anos, que cidade nós teremos?
Acho que uma frase que resume, primeiro nós temos que saber que cidade nós queremos. E para isso precisamos planejar. Então nós precisamos nos preparar para o que vai ocorrer no futuro muito próximo e nos capacitar para receber e tratar de forma diferenciada para que Santa Catarina continue sendo e o que é um atrativo de grandes negócios. Vereador Afonso Arruda, eu deixei para o final. Itajaí trabalha bem com o porto, Itajaí trabalha bem com os negócios nacionais e internacionais, mas tudo isso nós podemos chamar de mobilidade, modal de transportes. Eu vejo uma BR-101 quase congestionada na passagem, eu vejo uma ligação entre Itajaí e Brusque também complicada, com o número de vítimas fatais ampliando. Que providências estão sendo tomadas ou podem ser tomadas, vereador? Na verdade, todas as providências que estamos buscando, Sérgio, deflagramos, você citou o nosso acesso a Brusque, que é a rodovia Antônio Raio, que tiveram 14 vítimas fatais no ano de 2013, que por número de quilômetros é um absurdo, em situações precárias. Nós deflagramos ano passado uma campanha SOS Antônio Raio, que conseguimos hoje, e voltando fora, fomos atendidos com a presença aqui do superintendente do DEINFRA, no sentido de trabalhar de forma emergencial. Agora, atenuar o problema, mas só não resolver de maneira alguma. O que nós precisamos é a duplicação da Antônio Raio, que estava no projeto, e hoje, infelizmente, ele acabou me comunicando que parou, porque os recursos federais prometidos não chegaram. Sim, o governo federal prometeu para Santa Catarina 10 bilhões, 3 chegaram efetivamente. 70%, na minha opinião, não virão. Perdão. Né? Só que então nós temos projetos importantíssimos, que é a duplicação da Antônio Raio, a duplicação da Jorge Lacerda, as barragens de contenção, para que nós possamos oferecer segurança aos investidores que vêm para cá. E me preocupa. Eu acho que nem Joinville, nem Itajaí estão recebendo a devida atenção por parte do governo federal pela importância que nossos municípios têm no contexto econômico da região sul. Então precisamos que os prefeitos se unam no sentido de buscar e principalmente eleger representantes nas eleições deste ano comprometidos com a nossa região. Não há dúvida. Porque não podemos mais ficar com o pires na mão pedindo apoio, porque cada deputado federal e estadual tem compromisso com a sua região. É esse candidato a deputado federal, estadual, como é que é a sua posição agora? Sérgio, estamos aguardando as definições que vão ocorrer nos próximos dias. Então, entendemos que trabalhamos em conjunto, buscando que Itajaí tivesse possibilidades. Não adianta nós termos 10 candidatos e não conseguimos eleger nenhum. Até porque Itajaí sempre teve, nos últimos tempos, esta dificuldade. Pela própria estadual e nenhuma federal. Pela própria migração das pessoas, Itajaí hoje tem várias pessoas de vários lugares e vota como Santa Catarina vota, um pouco para cada lugar. Então nós precisamos mudar esse contexto. Nós precisamos vote no partido que votar, mas vote naqueles comprometidos com a tua região. Eu sou dessa opinião. Propus que nós fizéssemos um trabalho pluripartidário, convocando as pessoas a eleger os representantes locais. Muito bem. Vereador Afonso Arruda, muito obrigado pela sua entrevista, boa sorte, parabéns pelo trabalho. A cada vez que eu venho aqui em Itajaí, eu fico muito feliz com o que eu vejo. Talvez tu não saibas, nem as pessoas que estão em casa, a minha mãe nasceu em Itajaí. E, claro, era da cidade não, ela tratava, e eu também carinhosamente, de Escalvados, como no seu mundo, né? Tudo era Itajaí. Agora é Navegantes, Escalvados foi uma cidade que não, volto a dizer, né? Uma comunidade que não cresceu tanto assim, mas na época da minha mãe, criança, meu avô, Maneca Souza, e com isso esta lembrança, este momento romântico da nossa família continua no nosso coração até agora. Por isso que eu fico muito feliz quando eu vejo todos vocês desenvolvendo-se de uma forma importante, ajudando o nosso Estado a alavancar a nossa condição social, econômica e também política. Muito obrigado, vereador. Obrigado, Sérgio, pela oportunidade. Obrigado às pessoas que nos assistiram e nos acompanharam. É um prazer estar com vocês. Obrigado.
A gente volta na semana que vem com mais um TVBR Entrevista Especial Itajaí Joinville, Joinville Itajaí. Fiquem com Deus. Até lá.